A Gimelo, se eu não chorar, parece que eu vou morrer com um nó na garganta. Isso é importante deixar sair o choro. Principalmente quando a gente faz isso, lembrando de estar presente. Olhos abertos, respirando, observando a respiração e dando acolhimento. É que esse cuidado de estar presente, observando a respiração, é uma forma de deixar a tristeza sair e cuidar da gente. Ou seja, esse autocuidado, de estar tudo bem, de dizer para você que você está com você, que você pode cuidar de você, esse autocuidado deixa a tristeza sair e é como se cuidasse, curasse a ferida. É diferente de quando a gente fica remoendo a tristeza. É diferente quando a gente fica remoendo e pensando em tudo que já aconteceu, tudo de ruim. Esse foco na negatividade é aumentador. Tanto aumentador que ela volta, que ela passa, que ela não passa. Quando você lida com a tristeza com acolhimento, ela vai suavizando. Isso é o curar a tristeza. E aí, claro, é um processo de reeducação, de auto. Quando eu falo reeducação, é que o nosso estado natural é emocional também. Quando a gente tem a questão chave é entender que o nosso eu emocional ele tem igual direito de expressão, igual direito e poder, não só direito. O nosso eu emocional tem igual participação ou igual poder na nossa maneira de ser. A gente é emocional e racional, vamos dizer assim, em igualdade, no sentido de você poderia pensar o corpo dividido no meio, é como se a gente fosse metade racional, metade emocional. Só que a mente quer mandar no corpo todo. A mente quer definir como vai ser a expressão do todo. Porque a mente é nosso princípio ativo masculino. O sentimento, a emoção, é o nosso princípio passivo feminino. A gente precisa de uma relação entre os dois em equilíbrio. De que forma? Onde a nossa mente, princípio masculino, está a serviço das nossas emoções e sentimentos, que é o nosso princípio feminino. A gente precisa desse equilíbrio dentro da gente. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Por medo, tentam controlar as emoções. Não funciona controlar as emoções e aí todos os sofrimentos. A ansiedade, a depressão, o estresse é a mente tentando controlar os sentimentos. Aí a pergunta lá de trás, ansiedade e depressão tem cura? A minha resposta foi, se você simplesmente não focar nos nomes, só o fato de você dar um nome já, para mim, já torna mais difícil de resolver. Eu prefiro, ao invés de falar de ansiedade, de depressão, focar naquilo que você sente por trás da experiência. Se é ansiedade, o que está acontecendo aí? Qual é a sensação? Qual é o sentimento? É tristeza, raiva ou medo? Qual é o sentimento ou emoção que você quer mudar agora? Você escolhe um foco. Geralmente, a pessoa com ansiedade, quando ela vai falar do que está incomodando, ela vai falar 15 coisas ao mesmo tempo. A dificuldade de resolver é exatamente porque não escolheu uma. Das coisas que incomodam, experimenta focar em uma delas que você quer resolver primeiro. E quando você focar nessa uma coisa que você quer resolver primeiro, você passa a buscar se cuidar em relação a isso. Deixa eu ver os comentários. A Lúcia está enfrentando essa dor, tristeza. Eu saio, vou trabalhar, chega à noite e me acalmou. Então, desviou o foco, ela parece que diminui, mas me responde se ela não volta. A Gimelo, se eu não chorar, parece que eu vou morrer com uma na garganta. Isso é importante chorar para deixar sair as emoções. A Gimelo, sempre me olho no espelho, não gosto de remoer nada. O remoer é como ficar mexendo na ferida, e não é curar a ferida. Se for mexer para curar, aí é positivo. Agora, mexer por mexer. A Lúcia Silva, ando neutra, sem sentimentos. Então, neutro sem sentimentos significa que você está rejeitando a tristeza. Quando a gente rejeita a tristeza, esse rejeitar a tristeza é um se anestesiar. Aí você não sente a tristeza, que é uma mentira, a gente continua sentindo, mas a gente não sente nada. Entende? O esforço para não sentir o que você está sentindo
é estar neutra sem sentimento. Reações parece que sumiram dos pensamentos, mas estou enfrentando. Experimenta aceitar a tristeza e cuidar dela, aí você vai sentir também as coisas boas. Não querer sentir a tristeza faz você não sentir mais nada. Agir, escreveu, a regulação emocional é primordial. Isso mesmo. Eu sempre procuro cuidar do meu emocional. Sim, uma coisa importante é pensar nisso. Desde 2012, eu trabalho com constelação sistêmica familiar, com treinamentos de desenvolvimento de competências comportamentais para líderes e gestores. Então, constelação sistêmica, empresarial, constelação familiar, tem a parte de inteligência emocional, tem a programação neurolinguística, comunicação não violenta, hipnose, também sou psicanalista, terapia floral alquímica do sistema de alquimia do João Aleixo. Eu sempre, a questão, eu me tornei terapeuta holístico em 2011. E desde 2012 eu passei a atuar. Então, no ano seguinte eu comecei a facilitar vivências de constelação sistêmica e passei também a dar formações, treinamentos de liderança, de comunicação para gestores, para desenvolver a liderança, para o líder conseguir dar feedback, delegar e assim por diante. E essa aula é a aula 78, para quem acabou de chegar. A aula 78, que é essa aula, é pensamento, emoção e ação. Como nossos pensamentos afetam o sentimento e o que a gente faz. E se você entende como mudar o pensamento, porque tem um caminho para mudar o sentimento. O pensamento, quando você entende como mudar o pensamento de forma efetiva, isso muda o sentimento e aí você tem ações diferentes, caminhos diferentes. Então, como eu falei, essa aula é a 78. As outras 77 aulas você consegue assistir, se tiver vontade. É legal, a questão de lidar com as emoções facilita a nossa vida, porque a gente está sempre lidando com as emoções. O tempo todo, todo dia, o tempo todo as emoções estão participando do que a gente faz. Não tem como separar. Mesmo quem tenta separar, querendo ser racional, as emoções estão ali interferindo. E eu falo isso por experiência própria. Até 2007, eu tinha medo das minhas emoções. Eu achava... o Jaime me perguntou qual foi a minha inspiração. Eu tinha uma mágoa pelo meu pai desde a infância, desde os 8 anos de idade. E aí, lá pelos 27, 28 anos, eu comecei a buscar terapia. E aí eu busquei terapias alternativas, e também terapia eu li vários livros eu já tinha lido vários livros do Carl Gustav Jung, que é da psicologia analítica. Então eu busquei fazer terapia, diferentes psicólogos e também com psicólogo junguiano. Eu participava de palestras na Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, isso foi em 2009, 2010. E na minha busca por lidar com as minhas emoções, me sentir melhor, eu via que eu não queria só conversar, eu queria que na sessão tivesse mudança. Eu me sentia frustrado de só conversar nas sessões e não ver resultado. Tipo, fiquei conversando ali, vou embora, mas o que mudou? Eu sei que a mudança vinha depois de um tempo. Uns 3 meses depois eu sentia alguma mudança. É como se fosse uma forma, é um funcionamento. Mas para mim não é o que eu buscava. Aí a minha maneira de ser, cada pessoa é diferente, então eu estou falando para mim, o que fez sentido para mim foi, eu já tinha lido livros de PNL, de programação neurolinguística também. E aí na minha busca, isso em 2011, na época eu estudava para concurso, para a carreira diplomática, eu já era funcionário público, eu fiquei no Exército de 2001 a 2017, então eu fui oficial de carreira, a minha graduação é Ciências Militares, e aí eu tenho pós-graduação em Operações Militares, uma de Gestão de Negócios que eu fiz em 2007 e uma de Constelação Familiar, uma pós-graduação em Constelação Familiar, que na verdade foi Terapia Familiar e eles chamaram de Constelação Familiar. Bom, então a minha inspiração para me tornar terapeuta foi resolver a mágoa que eu sentia, porque eu percebia que eu estava sempre incomodado. E
E nesse incômodo, eu não estava encontrando solução nos caminhos tradicionais que estavam disponíveis para mim. O que eu fiz com a minha maneira de ser proativa? Eu pensei, vou fazer formação em terapias. Assim eu vou conhecer vários terapeutas. Pode ser que eu ache um que tenha uma maneira de ser que faça sentido para mim. E aí acabou que eu conheci, eu entrei já na formação de practitioner em PNL em 2011 e já entrei na formação em constelação familiar com uma alemã. E para minha surpresa, eu entendi a questão da mágoa. Assim, eu entendi que eu precisava trabalhar a questão da mágoa. Entender a questão de mágoa não resolve nada. Só resolve quando muda no sentimento. Aí eu fui trabalhar, fui eu como cliente trabalhar o tema mágoa. E aí, dentro da constelação, não só vi como eu sentia a mudança. A mágoa estava na família, nas relações. Mais pessoas da família tinham mágoa. E eu estava envolvido nessas dinâmicas de mágoa. E aí a constelação teve uma liberação muito grande, me surpreendeu. Tudo aquilo que eu não consegui resolver em 2 anos, 1 ano, 2 anos, buscando várias terapias, em uma sessão eu senti um alívio muito grande. Aí eu pensei, é isso que eu estava buscando. Eu quero resolver tudo. Tudo que eu puder resolver, eu quero resolver. E aí, com a formação em PNL, aí eu estava na formação em constelação familiar, fiz uma formação de coaching para líderes, participei de curso de inteligência emocional, gestão emocional. No ano seguinte, quando eu estava fazendo um master em PNL, que era uma imersão, eu já facilitava a constelação usando bonequinhos e objetos. Daí apareceu um grupo, que estava participando do mesmo grupo que eu, e disseram, a gente quer fazer constelação. Aí eu pensei, vou fazer constelação com cada um usando os bonequinhos? Não, vou usar as pessoas, vou fazer com as pessoas. E aí foi assim que eu fiz a minha primeira constelação, com pessoas. Eu já estava fazendo há uns 6 meses com objetos, e de repente tinha lá 10 pessoas, 15 pessoas querendo constelar, e aí a gente trabalhou com as pessoas que estavam presentes. E logo depois, eu fiz uma parceria com uma colega de curso, ela passou a divulgar as vivências e eu facilitava no interior de São Paulo, e em São Paulo tinha uma outra pessoa que divulgava. Isso foi a partir de 2012. Eu ainda estava no Exército, eu fiquei até 2017 no Exército, quando eu pedi demissão. Eu participei de uma missão de paz da ONU, em 2016 e 2017, como militar. Quando eu voltei, depois de um ano, eu pedi demissão e aí passei a focar. Fiz um ano sabático, 2018, metade de 2019, me formei ator, fiz curso de teatro, fiz curso de palhaço, de improvisação, teatro físico e mímica, para me desenvolver. Então, a minha inspiração para me tornar terapeuta foi o meu desenvolvimento pessoal. Só que eu vi que eu gostava muito por aprender toda vez que eu... E eu tinha muita facilidade em chegar numa solução, por ter várias ferramentas, por ter aprendido lendo vários livros durante 10 anos antes de chegar nisso. E aí eu percebi que eu gostava não só de me desenvolver, mas também de ajudar pessoas. E aí, assim, desde 2012.